Boa tarde a todos, começo de noite. Meu nome é Antônio Carlos Coqueiro. Eu sou aluno do Instituto IESC de mestrado, moro em Barra da Estiva, e nós vamos apresentar o artigo para o primeiro colóquio de Políticas e Gestão de Educação da Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba. Boa tarde a todos, eu sou Vera Belinato, moro no município de Barra do Choça, Bahia, sou mestranda do Instituto de Educação IESCAS e atuo também como coordenadora de uma escola do ensino fundamental aqui no município de Barra do Choça. Boa tarde, meu nome é Warley Teixeira Gomes, moro em Vitória da Conquista, na Bahia, e sou mestrando do Instituto Quirixás do Paraguai. Boa tarde, sou Alexandre Rosa, graduado em Letras, mestrando pelo Instituto Quirixás, moro em Barra da Estiva, Bahia. Estamos aí para apresentar o trabalho do primeiro colóquio da Universidade de São Carlos. Com essa apresentação, vamos começar a falar sobre o artigo que vai ser apresentado no primeiro colóquio. O artigo é o uso da metáfora dentro da música popular brasileira como meio de informação para agir contra a ditadura militar no Brasil. Do Federal de São Carlos, Antônio Carlos Coqueiro Pereira, Warley Gomes Teixeira, Vera Belinato e Alexandre Rosa. São os autores. E nós vamos abordar a questão da como a música teve a influência dentro do regime ditatorial que teve no Brasil. Esse evento que teve, ela tirou toda a liberdade do homem na questão cultural, social, no pensamento filosófico, sociológico, e não tinha como mostrar o que estava acontecendo, porque os órgãos repressores, eles não queriam que o povo, na sua maioria, soubesse o que estava acontecendo. E aí o seguinte, tudo que pensava, tudo que falava, tudo que falava contra o que estava ostentando o poder, eles eram colocados de uma forma excluída. Por exemplo, eram presos, eram torturados, eram excluídos, banidos, e até mesmo eles eram mortos e jogados no alto mar, e para poder, como forma de não como é que fala, não sobrepor ou sobreopor o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E isso é muito triste, e a ditadura foi o momento mais doloroso que nós temos. E com isso, a música ela teve uma importância muito grande. E aí, nossa amiga, eu peço a Vera para poder discorrer sobre esse tema. Isso. Então, nesse período onde todos eram impedidos de falar, né, de colocar seu pensamento, a música foi a válvula de escape, né, a partir do momento que utilizou a música, a arte, através dessa forma de mostrar o que estava se passando. Então, como o ano aí era chamado, né, Tempos Dourados do Chumbo, já pelo próprio nome, né, já está dizendo realmente uma época dura, né, de que envolvia muitos castigos, que fazia com que as pessoas não tinham liberdade de expressão, né, acabou-se tendo essa maneira de expressar. Então, muitos corajosos, né, tiveram essa ideia de estar se expressando de forma camuflada,
Eu digo de forma camuflada porque muitas vezes tinham dois sentidos as letras das músicas, ok? E como Foucault colocou, né, a época dourada do chumbo contribuiu para um retrocesso artístico, mas aqueles que resistiam fizeram com qualidade. A espada eram os poemas e a lança eram as melodias e campos de batalha eram os festivais e os shows. Então, Foucault, em 2000, ele já colocou essa citação aqui, a gente colocou no artigo, para estar reverenciando essa parte aí. Ok? O Arley continua aí com a discussão da arte e a ditadura militar. Bom, no que tange a arte e a ditadura militar, a gente precisa considerar que a arte é uma maneira de expressar, né? E considerando que é uma maneira de expressão, a gente percebe a injusta perseguição feita na época da ditadura militar aos artistas da época. Então, alguns programas, como Roda Viva, né, onde tinha ali Chico Buarque de Holanda, ali na época de 68, teve alguns teatros que foram invadidos e aí isso ficou registrado na Gazeta do Povo e a gente percebe que houve truculenta violência contra os artistas. E quais os papéis, né? Quais foram os papéis desses cantores, compositores, atores, para se defender dessas barbaridades, né, do regime opressor de 64? Então, nós temos como, por exemplo, Geraldo Vandré, Chico Buarque, que teve até a necessidade de trocar de nome para que as suas músicas fossem liberadas pela censura ditatorial da época. Então, o governo militar ele se sentia muito ameaçado com a maneira que a arte tinha de se expressar, porque acabava influenciando o pensamento do povo. E várias músicas tinham mensagens subliminares e que, às vezes, a censura não percebia, tocava, mas que, de alguma maneira, tocava no povo, e isso fazia com que o povo se mobilizasse e entendesse a mensagem. Caetano Veloso também foi um dos primeiros artistas, né, presos juntamente com Gilberto Gil. Teve Tom Zé, que é de Ipirá, e essa irreverência, né, machucava o regime ditatorial com as músicas, as propagandas vinculadas a mostrar o que estava acontecendo no país. Então, as letras dessas músicas tinham vários propósitos e alguns trechos eles falavam diretamente o que estava acontecendo naquele período. Era uma maneira de denunciar. E, assim, a arte, ela, ao mesmo tempo que ela era coibida, ela também encontrava caminhos de sobressair e alcançar o objetivo, que era expressar a indignação do povo naquela época de repressão da ditadura militar. O que mais é o crescimento e a difusão da música popular brasileira para o mundo. É justamente em meio a esses complexos, né, de reconfiguração desse setor que surgiram as iniciativas brasileiras para a difusão, né, do externo às músicas populares. Essa nova estratégia da diplomacia cultural do governo buscou articular a política cultural, vislumbrando no grande peso da economia da cultura, né, nesse milênio, pois os artistas, que nem o colega falou, né, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros, deslumbravam de suas músicas com letras excelentes, falando da época, né, e com tudo isso aí, a música começou a ganhar valores. E, nesse sentido, muito se apostava no potencial da música brasileira, em que se constituiu como um produto cultural de grande valor de exportação. E isso se transforma numa fonte
introdutora de crescimento e desenvolvimento nacional. Nesse período, há uma grande mudança na política cultural brasileira, principalmente no que diz respeito à redefinição do papel do status da cultura brasileira e na inclusão social. Antônio, como você consegue contribuir fazendo um eixo que amarra e conclui essa apresentação? O interessante é que quando o Alexandre falou do crescimento da música popular brasileira no seu âmbito, é o seguinte, houve uma intenção de governos que queria rebater essa expansão da música popular brasileira, e porque a música brasileira usava a metáfora para dizer ao povo o que estava acontecendo nesse país. Tanto que você falou, Arlen, que Chico Buarque precisou de trocar de nome, ele usou o nome de Julinho da Adelaide para poder fugir da ditadura. Raul Seixas, com sua sociedade alternativa, buscava uma nova forma de viver. Gilberto Gil foi chamado de negrinho baiano porque ele mostrava nas suas músicas as diversidades que estão acontecendo nesse país. E aí o seguinte, quando a gente pensa nisso, aí vem uma questão seguinte, por que na época dessas áureas da música brasileira, com Tom Jobim, João Gilberto, que exportou essa música lá para fora, aí incomodou americanos, incomodou pessoas que estavam ligadas à ditadura, a introduzir no Brasil pessoas que não tinham uma concepção da qualidade da música. Vou dar aqui como exemplo aqui, Paulo Massadas e Michael Sullivan, um americano e um porto-riquenho, veio para o Brasil para desconstruir a música de qualidade. A música verdadeira, a música que mostrava a aversão ao movimento ditatorial que o Brasil teve. E aí é o seguinte, aí, com o tempo, aí vem colocando apresentadores de televisão para cantar música. Aí veio jogador de futebol a cantar música. E é isso. E veio uma música que não era de qualidade. Recentemente eu vi isso, eu vi uma reportagem numa revista, dizendo o seguinte, que como é que um apresentador de televisão ele tem a artimanha e o dom de cantar uma música de qualidade. Antônio, então, com essa desconfiguração da música da época que se instalou a ditadura e da atual, eu penso que é a maneira que a gente conclui esse momento, encerrando assim o tempo disponível. Muito obrigado a todos que vão ouvir, aos coordenadores do evento do primeiro colóquio, e é um grupo de estudo que nós temos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E fiquem com Deus.